A chapa de aço tinha 3 milímetros de espessura, roxo brilhante sob a luz. Pesava menos que uma folha de papel e resistia a um golpe de martelo, sem deixar um arranhão sequer. Marcelo estava com um protótipo nas duas mãos, no laboratório da Universidade de São Paulo, quando a lâmpada começou a piscar. O financiamento tinha acabado. 14 anos de pesquisa, 2 milhões em equipamento, 5 engenheiros que conheciam aquele material melhor do que conheciam suas próprias famílias. Tudo em risco porque uma revista científica americana tinha recusado o artigo e sem a publicação internacional não havia bolsa. Ele olhou para a chapa na mão. Ela não rachou, não deformou, apenas brilhou. E naquela segunda-feira de outubro, Marcelo entendeu que tinha descoberto algo tão disruptivo que o próprio sistema científico não sabia como classificá-lo. Um material que combinava propriedades que deveriam ser mutuamente exclusivas. Mais forte que o aço, mais leve que o alumínio, resistente a temperaturas extremas, biosintético, feito de resíduos de cana-de-açúcar do interior de São Paulo. E ninguém no mundo parecia estar procurando por algo assim. Se você chegou até aqui, é porque sente quando algo está errado no sistema. Esse material está prestes a provar que você tem razão. Inscreve nesse canal agora. Cada semana a gente abre um cofre que ficou fechado. Marcelo Ferreira tinha 42 anos quando começou a notar uma contradição que ninguém ao seu redor conseguia deixar passar. Era 2009. A construção civil estava explodindo em São Paulo, prédios subindo em todo lugar, mas todas as estruturas usavam os mesmos materiais que se usava em 1950, aço, concreto, vidro comum. Ele era professor de engenharia de materiais na USP, especializado em polímeros avançados, e uma tarde, durante a aula, uma estudante perguntou por que o Brasil era o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, mas importava todo o material estrutural do exterior. A pergunta ficou com ele. Marcelo começou sozinho, sem laboratório dedicado, sem equipe, apenas trabalhando. Depois das aulas normais, a ideia era simples. E se os resíduos de celulose da cana, menos aquela fibra que a indústria do açúcar descartava menos, pudessem ser reorganizados em uma matriz cristalina? Não era possível. Ninguém tinha conseguido. A celulose era frágil demais. Quebrava, deformava com calor. Não tinha futuro estrutural. Marcelo falhou 500 vezes, literalmente. Guardava cada protótipo, quebrado em caixas empilhadas no canto do laboratório. Evidência física do fracasso repetido. Sua mulher, Tatiana, uma bioquímica que trabalha 2 andares acima, trazia café e ficava olhando aquelas caixas. Ela não perguntava quando ia acabar. Ela apenas sabia que tinha que acabar. A sexta falha foi a virada. N ou através de brilho. Mas através da desistência, Marcelo tinha decidido que ia parar e escrever um artigo sobre por que aquela abordagem era teoricamente impossível. Enquanto digitava a conclusão da morte do projeto, seu computador travou. Quando reiniciou, a tela mostrou um arquivo corrompido de uma simulação de cristalização que tinha rodado à noite. Os dados estavam embaralhados, ilegível, completamente inútil. Ele foi embora frustrado. Voltou no dia seguinte, imprimiu os dados e começou a decifrá-los manualmente. Descobriu que a corrupção tinha criado um padrão que não tinha programado. A celulose tinha se reorganizado de forma tridimensional, não em uma matriz linear, mas em uma rede com vazios estratégicos. Tinha a resistência porque não era sólida, era uma arquitetura. O que Marcelo tinha descoberto é algo que a engenharia de materiais chama de estrutura celular menos basicamente. Um material que é principalmente ar, organizado em paredes muito finas,
de celulose cristalina. O ar é o que torna o material leve. As paredes muito finas e densas são o que o tornam resistente. Dois inimigos no mesmo pacote. A celulose é a mesma fibra que existe em papel, algodão, madeira, menos praticamente em toda a planta. Mas, no padrão normal, o que Marcelo conseguiu fazer foi reorganizá-las para que formassem uma geometria tridimensional. Pense em um favo de mel, mas com as células 100 vezes menores. Quando você consegue fazer isso, a celulose desenvolve propriedades que ela nunca teve em nenhuma outra forma. O Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, o IPT, testou a composição e confirmou em 2014 que o material tinha resistência à compressão de 45 megapascais por grama de peso. Para fazer sentido, o aço tem cerca de 25 megapascais por grama de peso. O alumínio tem 18. Em termos práticos, 1 metro quadrado desse material pesa pouco mais que 2 quilos, enquanto uma placa de aço, da mesma espessura, pesaria 40 quilos. Mesma força estrutural, 1/5 do peso. Mas a descoberta verdadeira surgiu quando testaram o material em temperaturas extremas. A celulose reorganizada não queimava até 700 graus Celsius, muito além do aço comum, que começa a perder rigidez a 600. Mais surpreendente ainda, não apenas resistia a frio extremo, menos mantinha flexibilidade a menos 70 graus. O aço ficava quebradiço. Esse material continuava ligeiramente flexível. A flexibilidade era a chave. Um material perfeitamente rígido é vulnerável porque quebra. Um material muito flexível não pode suportar estrutura. Aquele tinha ambas as propriedades, menos comportava-se como sólido sob carga, mas absorvia impacto através de ligeira deformação elástica controlada. O Dr. Paulo Silva, pesquisador principal do IPT no projeto, documentou em relatório oficial que um material apresentava características de um compósito naturalmente otimizado, onde a distribuição volumétrica de vazios cria uma relação resistência-peso incomparável aos padrões industriais convencionais. Basicamente, não era uma versão melhorada do aço, era uma categoria completamente diferente de material. Aqui vem a parte que muda tudo. A celulose era biodegradável menos completamente em solos naturais em aproximadamente 5 anos. Um edifício de 100 anos, menos bem, além da vida útil de qualquer estrutura, menos desapareceria naturalmente. Nenhum resíduo de demolição, nenhuma escavação, nenhuma contaminação de aterro, apenas solo. A indústria global de materiais estruturais movimenta aproximadamente 2 trilhões de dólares por ano. Aço, concreto, vidro, os mesmos 3 materiais que dominam desde a Segunda Guerra Mundial. A estrutura de negócio é tão perfeita quanto invisível. Quando você compra uma estrutura de aço para um edifício, está pagando não apenas pelo material, você está pagando pela confiança de 100 anos de história, pelas normas construtivas que já estão escritas, pelos engenheiros que já sabem calcular isso de memória, pelos fornecedores que existem em toda a cidade. Quando aquele edifício chega ao fim de sua vida útil, 30, 50, 100 anos menos, aquele aço não desaparece. Ele se torna sucata, que é vendida, e comprada novamente, e transformada em novo aço. O ciclo continua, para sempre. Uma empresa de siderurgia conhece exatamente qual será sua receita daqui a 30 anos. Não precisa inovar, não precisa competir, apenas precisa manter a qualidade mínima aceitável. A margem de lucro é garantida porque o custo de mudança menos para um arquiteto adotar novo material, para um engenheiro aprender novo cálculo, para uma construtora reconfigurar sua cadeia, menos é astronomicamente alto.
é mais barato continuar com o que funciona. Marcelo entendeu isso conversando com um diretor de uma das maiores siderúrgicas do Brasil. O homem ouviu a apresentação toda, pediu especificações, pediu testes. Ficou 20 minutos em silêncio, olhando para o protótipo. Depois disse: se isso é tão bom assim, vocês não vão nunca conseguir um centavo meu? Não porque o material não funcionasse, mas porque funcionava bem demais. Se a construção começasse a usar um material que durasse 100 anos, sem manutenção, que pudesse ser fabricado localmente com resíduo de cana, que tivesse custo de produção 60% menor, menos a siderúrgica, não teria como competir. Mais do que isso, perderia todo o mercado de reciclagem de sucata. Perderia o cliente permanente. A universidade ofereceu o material como open source. Nenhuma empresa privada quis. O risco de sucesso era maior que o risco de falha. Uma solução permanente elimina o cliente do ciclo de recompra. Ninguém financia a própria extinção comercial. A construtora, que deveria ser a primeira a adotar o material, uma das maiores de São Paulo, testou tudo, aprovou tudo, assinou todos os papéis de pós-reco, porque seus fornecedores de aço ofereceriam desconto se ela voltasse, porque seus engenheiros estruturais nunca tinham assinado uma responsabilidade técnica em material novo, porque seus clientes conhecem a palavra aço, não conhecem o novo material. A palavra aço dá segurança, o novo material dá medo de arriscar. Aqui está o que você precisa entender. Esse material não é uma teoria, é manufaturável. Começou a ser produzido em escala piloto em 2019 em uma fábrica experimental do Instituto de Pesquisa Tecnológica. Após anos de negociação para conseguir investimento pequeno. Cara, mas funcional. O processo é mais simples do que construir um edifício e mais complexo do que fazer sabão. Demanda equipamento especializado. Canadé a cocar, a bagaço, que é o que sobra depois de extrair o suco. Isso está disponível em qualquer usina de açúcar do Brasil. O custo do matéria-prima é próximo de zero, porque é um resíduo. A celulose passa por um processo de purificação para remover sais e impurezas. Você está, basicamente, limpando a fibra. Leva aproximadamente 24 horas. Em uma solução de hidróxido de sódio diluído, essa é a mesma coisa que lixívia comum, apenas controlada. Depois passa por 3 enxagues em água deionizada. O resultado é celulose branca, fibrosa, pura. A celulose é suspendida em água, menos, imagine, um caldo de celulose muito diluído. Você adiciona um catalisador, que é basicamente um agente de nucleação, uma substância que força a celulose a começar a se reorganizar em lugar de flutuar aleatoriamente. O catalisador mais eficaz que foi testado é um derivado de carbonato de cálcio. A temperatura precisa estar entre 45 e 55 graus Celsius. Muito quente quebra a estrutura que está nascendo. Muito frio e o processo para você mantém agitação suave. Não pode ser rápida demais, porque desorganiza tudo de novo. Nesse ponto, você está esperando. Isso leva entre 48 e 72 horas. Você vai notar a suspensão começar a mudar de consistência a menos de um caldo completamente líquido para algo com mais corpo. Aquilo é a reorganização acontecendo em nível molecular. As fibras estão se arrumando. Não é visível no microscópio de luz comum. Você precisaria de um microscópio eletrônico para ver que os vazios estão se formando. Mas está acontecendo. Quando a consistência mudar para uma pasta grossa, você desliga o calor e começa a drenagem. Passa toda a mistura por uma peneira fina para remover o excesso de água, aquilo que fica
É a celulose cristalina, reorganizada menos ainda úmida, com consistência de argila mole. A pressão durante a drenagem precisa ser uniforme, ou você cria fraquezas no material. Por isso, máquinas são usadas. Um rolo de pressão ajustável funciona melhor que qualquer coisa manual. Secagem. Aqui é onde a maioria dos protótipos antigos falhava. Se você secar muito rápido, a água sai das extremidades primeiro, criando gradientes de pressão interna que racham o material. Se você secar muito lento, bactérias colonizam e degradam. A velocidade correta é lenta. Você coloca a placa úmida em uma câmara climática, mantida entre 28 e 32 graus Celsius, com umidade relativa decrescente, gradualmente de 80% para 40% ao longo de 120 horas. Desumidificadores controlados fazem isso. A placa perde água lentamente, uniformemente, sem estresse. O resultado final é uma placa rígida, roxo-acinzentada, tão leve que flutua em água, mas capaz de suportar 5 toneladas de carga. Distribuída antes de quebrar. 1 metro quadrado de 5 milímetros de espessura custa aproximadamente R$ 180 em material e energia. Para produzir uma placa de aço da mesma espessura, custa R$ 420. E depois de 10 anos de uso, alguém precisa lidar com a corrosão. A variação nos resultados é principalmente ligada à uniformidade durante a etapa de secagem. Se você fizer as coisas de forma inconsistente, alguns lotes saem 15% mais fracos ou 15% mais fortes. Ninguém está fabricando isso em escala comercial ainda? A fábrica experimental do IPT produz aproximadamente 2 toneladas por mês, o suficiente para pequenos projetos piloto. Mas a tecnologia é aberta. O conhecimento está lá. Qualquer fábrica com os equipamentos certos poderia começar amanhã. Voltemos àquela segunda-feira, quando a lâmpada piscou no laboratório de Marcelo. Ele segurou o protótipo Roxo brilhante nas 2 mãos, leve e resistente e impossível, segundo toda a engenharia que ele conhecia. Naquele momento, com o financiamento acabando, e nenhuma revista científica querendo publicar, porque superava os limites do conhecido, ele deve ter sentido exatamente o que você está sentindo agora. Aquele material existe. A ciência está verificada. Os testes estão documentados. Instituições públicas confirmaram. Mas ninguém o conhece porque ninguém lucra, explicando para as pessoas que existe uma alternativa melhor. Você acabou de ver o cofre abrir. Você agora sabe que existe um material que o aço não consegue ser. Existe um brasileiro que descobriu. Existe uma tecnologia que é aberta, não propriedade de nenhuma corporação. Existe um caminho que simplesmente não foi seguido, porque seguir significaria deixar de usar aquilo que já funciona e todos já conhecem.